Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Moroni, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 18. Tá bom? Ontem eu lancei uma pergunta que eu não tenho a resposta, né? Eu coloquei uma hipótese ali. É bem na parte que Moroni desafia as pessoas a ler esse registro e perguntar a Deus que é verdadeiro, né? Então, na frase, ele escreveu assim, né? Para perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras. Essa palavra não aqui no meio, né, eu acho um pouco estranha. Quando eu estava como missionário de tempo integral, eu sempre desafiava as pessoas a perguntar a Deus que o livro ele é verdadeiro, né, colocando uma afirmativa ali. Né? Aqui no texto, Moroni ele coloca uma negativa, colocando não, né? Ou seja, ele fala assim, se essas coisas não são verdadeiras, para perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, tá bom? Então, eu achei um pouco, se eu fosse escrever, eu escreveria na positivo, né, já falando ali, não colocaria esse não, tá bom? Mas eu dei a hipótese que pode ser um sistema literário, né, um sistema de gramática, de escrever, tá bom? Uma coisa da cultura, tá bom? Eu até procurei conforme eu falei, eu procurei na Bíblia algumas coisas semelhantes e eu achei lá em Malaquias 3, né, que fala do dízimo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Malaquias 3, versículo 10, que fala da bênção do dízimo, também coloca numa negativa, né? O Senhor fala assim, ó, né? Ele fala que fazei prova de mim, nisso, Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Porque o Senhor não falou logo direto, né? Falando, eu vou abrir a janela do céu. Se eu não, ele coloca na negativa, se eu não vos abrir a janela do céu, se não vos derramar sobre vós uma bênção tal, e de novo, né? Que não haja lugar para recolher. Então parece que é algo da gramática, o sistema literário, né, de se escrever, né, da cultura, parece que é mais isso aqui. Mas eu obtive algumas respostas interessantes aqui, o Isaías compartilhou o que ele pensa sobre isso, outras pessoas, e eu vou procurar mais para trazer a resposta. O fato é que outras pessoas também acharam estranho, né, isso aqui. Por exemplo, a Maria Imaculada da Silva, né, ela respondeu aqui, eu também sempre achei estranho esse não é verdadeiro, né? E aqui temos também a Marli Vieira Alves também, ela escreveu aqui, bom dia, ela fala que passei 30 anos me questionando sobre esse não. Eu penso igual você, né? Eu escreveria se são verdadeiras, né? Já na positiva. E aqui ela continua, que é a questão do raciocínio. Bom, o fato é que eu vou pegar essas informações que eu estou recebendo, vou pesquisar um pouquinho mais para ver se eu trago uma resposta melhor aqui, tá bom? Mas gratidão pela mensagem de vocês aqui. Vamos lá para o nosso estudo aqui. Moroni, capítulo 10, do versículo 6 ao 18, aqui vai falar sobre os dons. Ele acabou de falar sobre receber uma resposta, como receber uma resposta que o registro é verdadeiro, e aí então ele começa a trazer um raciocínio a mais para que nós possamos entender como identificar que é verdadeiro, tá bom? Porque às vezes a pessoa recebe a resposta, mas ela não identifica, né? Um exemplo disso era uma família que eu estava ensinando, né, como missionário de tempo integral, e o esposo já tinha recebido a resposta, né, os filhos também, 2 filhos ali, e a esposa ainda não, embora ela estivesse buscando com sinceridade ali obter a resposta dela que o livro de Mórmon é verdadeiro. E aí, toda vez que nós íamos lá, ela compartilhava, né? Nossa, eu gosto demais desse livro, mas eu oro, mas eu não senti nada. E aí, então, quando ela estava descrevendo o sentimento dela quando lia, né, ela falou, não consigo parar, é muito bom, eu me sinto muito bem. E aí eu parei para pensar um pouco naquele momento e falei, será que não é essa a resposta do Senhor para você? E ela parou um pouco, é mesmo, eu não me sinto assim lendo qualquer outro livro, né? E aí ela identificou como aquele sentimento que ela tinha quando estava lendo o livro de Mórmon como sendo a resposta. Então, às vezes, a gente precisa de uma identificação, e aqui Moroni ele fala um pouco sobre isso, tá bom? Ele fala sobre nós recebermos a resposta, e olha só o que ele continua falando aqui, então,
no versículo 6 em diante. E tudo que é bom é justo e verdadeiro, portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que ele é. Você não vai achar nada no livro de Mórmon que negue a Cristo, o que ele é. Tem até pessoas e filósofos que falam bem de Jesus Cristo, tá bom? Mas negam a sua divindade. Diz que foi o melhor filósofo, o melhor mestre, a mente mais brilhante. Mas Cristo não é, está negando o que ele é. Ele é divino. As pessoas negaram a divindade de Cristo, né? Então, aí não dá. Então, aqui fala que nada que é bom nega o Cristo, tá bom? Então, aqui ele já está dando uma dica. Leia esse livro, vê se ele está negando a Cristo ou está fortalecendo a sua fé em Cristo. Ele é completamente centrado em Jesus Cristo, esse registro aqui. Continuando, ele diz aqui, ó, versículo 7. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber que ele é, ou seja, que Jesus Cristo, ele é divino, tá bom? E também, por meio do Espírito Santo, pode saber que esse registro aqui ele é verdadeiro. Portanto, eu vos exorto a não negardes o poder de Deus. Quando ele fala não negar o poder de Deus aqui, é não negar os dons, o poder de Deus de responder, né, as orações ali. Pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens. E o mesmo hoje, amanhã e para sempre. Ou seja, aqui quando ele fala o mesmo hoje, amanhã e para sempre, é que se ele se manifestava a povos antigamente, também hoje em dia ele é um Deus de milagre, ele continua se manifestando a nós, tá bom? Ou respondendo nossas orações, colocando aqui. O fato é que fala aqui que é pelo poder do Espírito Santo que podeis saber que ele é verdadeiro. Não é somente por raciocínio lógico, né? Não é somente como eu compartilhei no versículo anterior aqui, tudo aqui não está negando a Cristo, então é verdadeiro. Porque aqui ele está falando de obter um testemunho por meio do Espírito, tá bom? Paulo ele explica um pouquinho sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 em diante ali. Ele fala, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se nós queremos saber algo espiritual, algo de Deus, nós temos que saber pelo Espírito de Deus, tá bom? Ele continua aqui, ó. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto discerne espiritualmente. Algo que é espiritual não dá para se discernir no campo da faculdade, né, do conhecimento assim. E aí ele fala aqui, ó. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Então, é fato que é por meio do Espírito Santo que nós vamos receber uma revelação, né, de que esse registro ele é verdadeiro, tá bom? Embora muitos estudos, né, e cada vez mais comprovações arqueológicas estão aparecendo sobre a comprovação que o livro de Mórmon ele é um registro verdadeiro, nós ficamos felizes com essas comprovações, mas nós não baseamos o nosso testemunho nisso. O mesmo nós podemos falar da Bíblia. Tá bom? Existem muitas comprovações arqueológicas sobre a Bíblia, mas nós não baseamos o nosso testemunho na Bíblia sobre as comprovações arqueológicas. O testemunho da Bíblia vem por meio do Espírito Santo, assim como o testemunho do livro de Mórmon. Continuando aqui, versículo 8 em diante, ele diz: E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos, e eles vêm do mesmo Deus. E de diversas maneiras são esses dons administrados, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, e eles são dados pelas manifestações do Espírito de Deus aos homens para beneficiá-los. Eu gostei da parte aqui que ele usa dos dons, né, que são dons ministradores, porque muitos dons que nós recebemos é para abençoar a vida de outras pessoas. Muita gente pensa em dons para nós mesmos, né? Aqui, a partir do versículo 9, aqui ele vai trazer uma lista de dons. É impossível colocar todos os dons aqui, tá bom? Mas ele traz uma lista de dons aqui. E aí eu queria só explicar rapidamente o que é um dom. Né? O que é um dom? A gente às vezes pode confundir com talento ou habilidade. Então eu queria falar um pouquinho dos três rapidinho aqui para nós discernirmos, né, um pouco o que é, tá bom?
Então vamos lá. Habilidade, talento e dom. Vou falar desses três para nós entendermos o que é um dom. Por exemplo, violão, né? Tocar violão. Tocar violão não é um dom, tá bom? Não é um dom. Tocar o violão, a pessoa pode nascer com um talento. Sabe a pessoa que nunca tocou, aí começa a tocar ali, aí rapidinho pega e depois ele vira assim, sabe? Com muita facilidade. Essa pessoa ela tem um talento. Tá bom? Agora eu, por exemplo, eu não tenho um talento para tocar violão. Eu acho que para nenhum instrumento, eu acho, né? Mas, bom, enfim. Mas eu posso ter a habilidade, porque a habilidade é por meio de persistência. Se eu começar, né, a tocar o teclado aqui, ou o violão, e fazer aula, curso, e começar a praticar, eu vou ter uma habilidade, e eu vou aperfeiçoar essa habilidade e vou tocar violão. E via de regra, né, dependendo do tempo que eu me esforço para isso, eu vou tocar muito bem o violão, tá bom? Mas tem gente que nasce com um talento para aquilo, né? Ela poucas vezes treina ali e já está. Por exemplo, né, vamos colocar outra coisa aqui, o futebol. Né? O futebol é a mesma coisa, eu sou péssimo no futebol. Tá bom? Tanto que quando eu jogava mais no gol ali. Né? E no futebol também você pode conseguir habilidades. Você treina jogadas, pega ali intimidade ali com o campo, com a bola, e você fica mais habilidoso, né? Então você vai desenvolver a habilidade no futebol. Bom, mas tem gente que tem um talento para aquilo. Por exemplo, Neymar, né? Neymar ele tem um talento para se jogar. Eu acredito que alguns talentos, né, vêm com nós mesmo quando nós nascemos, tá bom? Alguns talentos. Tem coisa que é sem explicação. Já tem na história aí crianças com 9 anos de idade tocando piano como se fosse Beethoven, assim, coisa extraordinária. Então, tem talento que nasce com a pessoa ali. Mas nada impede de uma pessoa que não tem aquele talento desenvolver uma habilidade para tocar, tá bom? Mas quem tem o talento, se ele se dedica naquilo, vai aperfeiçoar aquele talento, tá bom? Vai ficar melhor ainda. Algo que seria muito difícil de alguém alcançar somente se tem a habilidade, né? É o que eu penso. Agora, quando falamos de dom, ele tem a ideia de um presente de Deus. Tá bom? Dom é um presente. Por exemplo, dom de curar, é o que vai estar aqui também nessa lista aqui, um dom de curar. Eu não estou falando de médico que vai para fazer medicina, estudar, e aí ele vai ter ali as mãos habilidosas para fazer cirurgia. Eu não estou falando desse tipo de cura, eu estou falando do dom de curar espiritualmente, né? Inclusive, uma doença física, né? Não precisa ser algo espiritual para ser curado, mas até mesmo hemorragia, câncer, tá bom? Qualquer tipo de doença a pessoa curar por meio do dom de Deus. Quando é um dom de Deus, ele se discerne espiritualmente. Por mais que uma pessoa tenha esse dom de curar e ela usa esse dom com frequência, sempre ela vai depender de Deus para curar, porque é um dom que vem de Deus, ela recebe naquele momento, tá bom? Então, ela tem o dom e tem que ter a vontade do Senhor ali, né? Não significa que a pessoa tem o dom e agora ela vai sair curando todo mundo, vai lá no hospital. Não, não é assim que funciona. É um dom que vem de Deus. Então, ela precisa estar em sintonia com Deus, entender a vontade de Deus e aplicar aquele dom que Deus deu a ela, né? Então, vamos ver alguns dos dons aqui citados, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco clara aí a diferença entre habilidade, talento e dom. O talento, né? Por exemplo, para ter um talento, a pessoa não precisa ter o Espírito Santo. Toda vez, né? Toda vez não. Sempre que a pessoa é batizada, ela recebe pelo menos um dom do Espírito Santo, tá bom? E ela vai receber. E ao longo da sua vida, ela vai desenvolvendo esse dom. Porque ainda que nós recebemos um dom, nós aperfeiçoamos esse dom à medida que vamos usando ele, tá bom? Se você não sabe qual é o dom do Espírito que você tem, eu quero que saiba que todo mundo tem um dom. Talvez você não enxergue, mas outra pessoa enxergue. O bispo, ele tem, quando ele recebe o manto ali chamado de bispo, ele recebe um dom
que é o dom de discernimento. Ele consegue saber o talento, ou seja, o dom das pessoas para discernir os chamados que as pessoas vão servir, tá bom? Muitas vezes a pessoa não se enxerga naquele chamado, acha que não é capaz, mas ela tem um dom ali. O bispo viu algo, vai chamar ela porque ela tem um dom ali que ela vai desenvolver, tá bom? Então, o bispo ele é uma pessoa bem adequada para falar para nós, né? Qual que é o nosso dom, né? Vamos lá. Vamos lá para a lista aqui de dons, os exemplos que Moroni trouxe aqui. Moroni, capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 18, aqui a lista, né? Diz aqui: pois a um é dado ensinar, pelo Espírito de Deus, a palavra de sabedoria, e a outro a ensinar a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito. Então veja que são dons do Espírito. A pessoa precisa estar com o Espírito para ensinar, né, com sabedoria, com conhecimento, com eloquência, né? Aqui diz: e a outros fé extraordinária, e a outros dons de cura, que é o dom que eu estava falando, né? Então a pessoa tem o dom, mas ele é espiritual. A pessoa precisa estar espiritualmente bem com Deus para utilizar esse dom, né? Pelo mesmo Espírito aqui, né? Ou seja, o dom de cura também é pelo mesmo Espírito. Por que está falando que é pelo mesmo Espírito? Porque todos os dons vêm de Deus. Bom, esse que é a coisa aqui. Agora, talento, conforme eu falei, às vezes a pessoa pode usar um talento para coisas erradas, tá bom? Pode usar tanto para edificar o reino de Deus como para destruir, né? A gente vê pessoas que têm uma grande dicção, uma grande eloquência no falar, né? Um grande talento para falar em público, mas usa o talento deles para tirar a fé das pessoas, para desvirtuar as pessoas do caminho do Senhor. Então ela está usando o talento que Deus deu para ela de uma maneira errada, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Então o talento não vem por meio do Espírito do Senhor. Estou falando de dom que vem por meio do Espírito do Senhor. Continuando a lista aqui, eu acho que eu estava aqui no 11, vou ler o 11 de novo. A outro fé extraordinária, e a outro dom de cura pelo mesmo Espírito. E também a outro poder para operar grandes milagres, e também a outro profetizar a respeito de todas as coisas. E também a outro ver anjos e espíritos ministradores, né? Então a pessoa tem que ter uma visão ali, um dom do Senhor para ver espíritos ministradores, anjos, tá bom? Mas se um anjo vem com uma mensagem para nós, ele vai se revelar a nós, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso, que não vai dar para ver assim. Bom, enfim, continuando aqui, ele fala também, e também há outros, todos os tipos de língua, e também há outros interpretações de idiomas e diversos tipos de língua. Todos esses dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem individualmente, de acordo com a sua vontade. E eu desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, que vos lembrais de que toda a boa dádiva vem de Cristo. Agora, que é importante, que todos esses dons, essas dádivas, presente, esse dom vem de Cristo. A gente não pode, por exemplo, ficar olhando a outras pessoas e falar assim, nossa, olha a fé que aquela pessoa tem. Aqui fala do dom de fé extraordinária, né? Olha a fé que aquela pessoa, eu queria ter uma fé assim. Saiba que a fé que ela recebeu é um dom de Deus. Deus deu aquele dom para ela. Bom, agora eu não lembro qual foi a autoridade, né, que falou, eu não lembro a frase, não deu tempo de pesquisar, mas alguém perguntou para uma autoridade, não lembro se foi para um apóstolo, que perguntaram o seguinte, né, como que eu faço para adquirir tal dom, né, que eu quero um dom ali, como que eu faço para adquirir aquele dom? E ele falou, é simples, você ora a Deus pedindo aquele dom, e depois age como se você tivesse aquele dom, e você vai receber ele. Então fala de buscar aquele dom também, então nós podemos. Interessante, né, que nós vimos no mundo religioso, muitas pessoas buscando os dons para que outras pessoas vejam, né? Dom que fique mais visível, por exemplo, o dom de falar em línguas, né? O dom de não sei o quê. O dom maior que nós devemos buscar é o dom da caridade. Ele já falou isso aqui, ele vai falar no capítulo 10 de novo aqui, dom da caridade, tá bom?
dom de ter o puro amor de Cristo. É aquele amor que não é somente um sentimento, mas é um amor de doação, a pessoa se doa. É o puro amor de Cristo. Né? Quem tem esse dom não vai ter medo de pôr a mão no bolso e ajudar as outras pessoas. Então, acredito que por conta disso, muitos não buscam o dom da caridade aí, né? Vão buscar outros tipos de dons aí, falar várias línguas, outras coisas aí, tá bom? Espero que essa mensagem possa ter sido ilustrativa, né? Explicado algumas coisas aqui, né? Aqui não dá para trazer toda a questão, tem outros exemplos do que é um dom, do que é um talento, do que é... Eu trouxe de uma maneira simples e da maneira que eu imagino que seja, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, dizendo que todos os dons vêm de Deus. Fé extraordinária, dom de curar, tudo vem do Senhor, tá bom? Então, quando nós vemos uma pessoa e pensar, não fica pensando que é só esforço da pessoa ali. Esforço, né, é habilidade. Quando você quer algo, tenta, você consegue. Você vai se aperfeiçoar naquilo, aquela habilidade. Agora, um dom, né, um dom ali vem de Deus, é um presente de Deus. Mas conforme eu falei também, um dom também precisa ser aperfeiçoado, tá bom? À medida que nós vamos trabalhando aí com o Senhor na obra dele. É essa mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.